Irmãos, abram sua Bíblia em Amós 1:2. Sangue de Jesus tem poder. Onde que fica Amós mesmo? Amós é Velho ou Novo Testamento? Eu acho que tem cara de ser velho, novo. Será que ele foi amigo de Paulo? Eu não tô me recordando. Ai, Senhor, será que ele é antes ou depois de Josué? Será que ele foi amigo de Noé? E aí eu tô me perdendo por causa disso? Mas ele tem um livro? Mas eu não me lembro de um livro no começo da Bíblia. Toda a igreja achou? Ai, meu Deus, pastor. Finge, faz a cara de quem tá sabendo o que tá fazendo, que achou super o livro e presta atenção no que ele tá lendo e fica quieto. Vamos lá. Paz, Senhor Bros, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Daniel e se você não é inscrito ainda no canal, ajuda a nossa família a chegar em 4.000 pessoas. Aqui a gente fala sobre vida cristã, livros cristãos, ministério de comunicação nas igrejas, ministério de louvor e muitas outras coisas que envolvem esse universo. E você vai ser muito bem-vindo. Hoje eu tô aqui para falar sobre uma das coisas que muitas pessoas têm muitas dúvidas e muitas preocupações e que não sabem como fazer. Que é como que eu vou memorizar, como que eu vou decorar os benditos os livros da Bíblia. Eu tô lá na igreja há 300 anos e quando o pastor fala Amós eu me tremo, porque eu nunca sei onde tá, eu nunca me acho, eu sempre acho que comeram Amós na minha Bíblia, então é sempre essa mesma novela mexicana. Então hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês algumas coisas que eu acabei aprendendo durante a minha infância, durante a minha adolescência, que me fizeram decorar os livros da Bíblia, e não só decorar os livros da Bíblia, mas entender melhor como ela é organizada. E eu tô fazendo esse vídeo porque vocês vão precisar dessas informações para o projeto especial que nós vamos lançar em novembro aqui no canal. Nas próximas semanas eu já tô preparando um vídeo de explicação, falando de como que vai ser esse bendito projeto, lançando ele pra vocês. E eu estou muito animado, eu não vejo a hora de falar pra vocês, beleza? Vamos lá então. Uma das coisas que a gente precisa entender sobre a Bíblia, eu sei que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é o nosso manual de instruções, como a gente ouve quando a gente é criança, mas a gente precisa entender que algumas coisas foram organizadas por homens, pra facilitar o nosso estudo e pra facilitar a nossa vida em relação à Bíblia. Ou seja, existem muitas coisas na Bíblia que não foi Deus que colocou, por exemplo, a ordem dos livros, os capítulos, os versículos, não tava lá. Isso foi feito muitos anos depois por estudiosos que facilitaram a nossa vida. Porque pensa, pegar um livro de mais ou menos 1.000 e tantas páginas, pelo menos a minha Bíblia, a mensagem tem quase 2.000 páginas, e você falar, tipo, vamos lá, vamos ler o livro de Amós, e aí você fala, tá bom, eu vou ler aquela parte lá, e você fica, meu Deus, que raio de parte é essa? Os capítulos, então, acabam ajudando a gente a determinar, como a gente sempre faz, Amós 1:2, Salmos 23:1, pra gente ter essa facilidade de achar as coisas. Isso não foi diferente na questão da ordem dos livros. A Bíblia não está em ordem cronológica ou em ordem de acontecimentos. Isso a gente precisa ter muito forte dentro da nossa mente. Tanto que vocês podem perceber que nos profetas, a gente vai ver coisas contemporâneas aos livros que estão ali depois de Josué, mais ou menos. Porque eles foram escritos na mesma época, e não é porque eles estão separados que quer dizer que são épocas completamente diferentes. Não. E aí vem o pulo do gato, que é muito importante para você saber se você quer memorizar a Bíblia, você entender que a Bíblia foi organizada tematicamente. Ou seja, os livros estão agrupados por temas. Então os temas parecidos estão próximos um do outro. Isso, quando você entende, explode a sua cabeça e faz você viver uma nova vida em relação a memorizar os livros da Bíblia. Então eu vou mostrar pra vocês quais foram essas separações pra você começar a entender melhor e começar a memorizar os livros da Bíblia. Logo no começo a gente tem os chamados pentateucos. Penta, lembra? Brasil é o quê? Penta, campeão, ou seja, 5 vezes. Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia. Eu não me lembro agora o que significa o teuco, mas se você sabe, coloca aqui nos comentários. Então, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, os livros escritos por Moisés, ou seja, os livros da lei, que são eles: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lembra, Moisés, 5 primeiros livros, Pentateuco, que aí já vai ser sucesso. Lembra sempre de Moisés. Moisés, de alguma forma, tá interagindo nessas histórias, ou ele tá vivendo, ou ele tá contando elas no caso de Gênesis. Logo após o Pentateuco, nós temos a segunda parte, que são os livros históricos. Por que históricos? Porque eles contam a história dos primeiros anos do povo de Israel na nova nação de Israel, na terra de Canaã. Não que os Pentateucos não contassem e registrassem a história do povo de Israel, mas agora a gente tem relatos dessa história no começo, depois que já teve o êxodo, depois que eles já foram pro deserto, depois que eles já se instalaram em Canaã, a gente tem esses relatos. A gente vai ter então o aparecimento dos juízes, os primeiros profetas, os primeiros reis de Israel. Então a gente vai ter todos esses relatos nesses livros históricos. E lembre-se, porque lá no Novo Testamento
Testamento, a gente vai ouvir de novo uma categoria com o nome histórico. E os livros históricos do Velho Testamento são Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Meu Deus, Daniel, por que Jó não entra nos livros históricos? Ele conta a história de Jó. O que tá acontecendo? Ele não entra porque ele foi escrito de uma forma diferente, o que nos leva para a próxima seção, que são os livros poéticos. Ou seja, foram escritos em forma de poesia. E Jó, mesmo contando a história da vida de Jó, é uma poesia. Ele é todo de um jeito diferente. Você pode perceber na diagramação da sua Bíblia que ela é completamente diferente dos outros livros e é muito mais parecida com a diagramação de Salmos, por exemplo, porque são poemas, são poesias. Por isso que ele não está nos livros históricos e é o primeiro dos livros poéticos. E os livros poéticos são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Seguindo os livros poéticos, nós temos os livros dos profetas. E os profetas são separados em duas subcategorias. A primeira delas é a categoria dos profetas maiores e a segunda dos profetas menores. Maiores e menores porque eles são mais importantes do que os outros, os maiores são mais importantes, ou porque os maiores a gente tem dados históricos que eles eram mais altos do que os menores? Não. Única e exclusivamente por causa do tamanho do livro mesmo. Podia ter uma explicação filosófica, teológica sobre isso, mas não. E aí os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os menores, que é o enrosco de todo mundo que ninguém sabe achar, não é mesmo? São os livros de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, fechando o Velho Testamento e os seus 39 livros. Então vamos lá, no Velho Testamento a gente tem o Pentateuco, os 5 primeiros livros, depois a gente tem os livros históricos que vão de Josué até Esther, depois a gente tem os livros poéticos que vai de Jó a Cantares, os profetas maiores de Isaías a Daniel e os menores de Oséias a Malaquias. Fica muito mais fácil de você perceber, então você vai entender que Jó não vai estar lá perto dos profetas maiores, ou no começo da Bíblia, lá no Pentateuco, nos livros históricos, porque a forma como ele foi escrito é diferente. Do mesmo jeito que Gênesis não vai estar no... Eu sei que Gênesis avacalhei, peguei pesado, mas Gênesis não vai estar no final da Bíblia, porque primeiro ele conta sobre a criação e ele é um livro escrito por Moisés, ou seja, tá lá no começo da Bíblia. E aí a gente chega no Novo Testamento, começando com os livros que são chamados Evangelhos. Evangelho, boas novas, você já sabe o significado do nome, então, né? Evangelho, boa notícia, boa nova. Então, os livros que contam a história de Jesus e o seu ministério na Terra são chamados de evangelhos por causa de toda a questão da boa notícia, das boas novas que Jesus trouxe. E eles são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Lembra que eu falei pra você lembrar lá dos livros históricos do Velho Testamento que a gente ia falar de novo no Novo? Então, foi bem redundante. No Novo Testamento a gente só tem um livro histórico, que é o livro de Atos. Mas sim, mesmo tendo apenas um, é uma categoria à parte das outras. Porque se você for ver, ali a gente tem o relato dos primeiros dias da igreja e os primeiros passos dos apóstolos. Depois a gente vai vendo o aparecimento de Paulo, as viagens missionárias. A gente vai vendo como a igreja foi se desenrolando nesses primeiros anos e a gente vê os relatos deles. Ao invés de contar a história de Israel lá, se fixando lá em Canaã, agora a gente tem o relato da história do começo da igreja. Depois do livro histórico no Novo Testamento, a gente tem as epístolas, que também são divididas em duas categorias, que eu também só fui descobrir depois de muito tempo, que são as epístolas paulinas e as epístolas gerais. Epístolas paulinas é meio autoexplicativo, são as cartas que a gente tem certeza que foram escritas por Paulo. E as gerais são as que foram escritas pelos outros discípulos, ou aquelas que a gente não tem certeza absoluta que foi Paulo que escreveu mesmo. E os livros que compõem as cartas paulinas são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. A partir de Hebreus nós temos as cartas gerais. Eu sei que Hebreus é bem polêmico, porque tem pessoas que falam que foi Paulo, tem pessoas que falam que não, mas ela é colocada bem no meio, entendeu? Porque se algum dia falarem que foi Paulo mesmo, acharem provas que foi Paulo, ela já tá ali no finalzinho, mas se confirmarem que não foi, já tá ali no começo das gerais e tá tudo certo, agrada gregos e troianos. Então as cartas gerais são Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Fechando as cartas gerais, e a gente tem a última categoria, que é o livro da Revelação, que também é um livro só, assim como o livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, e o único livro que se encaixa nesse ponto aqui é o Apocalipse, encerrando a Bíblia e encerrando o Novo Testamento com seus 27 livros. Tá percebendo como fica muito mais fácil de você entender aonde estão posicionados cada um dos livros quando você entende que eles estão perto dos amiguinhos que parecem com eles?
Eu sei que às vezes parece simples, mas meu amigo, quando você entende isso, sua cabeça explode. Então, recapitulando as categorias do Novo Testamento: os Evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento; o livro histórico, Atos; as cartas paulinas, que começam em Romanos e vai até Filemão; depois as gerais, que vai de Hebreus até Judas; e o último encerrando a Revelação, que é o livro de Apocalipse. Depois assiste esse vídeo mais de uma vez para você ir anotando e para você ir aprendendo de verdade sobre essas separações, que vão ser muito importantes para você, e também vai ser muito importante para você entender algumas das coisas que vão acontecer no desafio de novembro. Mas eu não tô falando só por causa do desafio, não. É porque eu acho que era muito importante compartilhar com vocês algo que me fez aprender e a dominar os livros da Bíblia e não ficar mais perdido na igreja quando o pastor falava para procurar algum livro. Mas a dica de ouro mesmo, meu amigo, sabe lá nos vestibulares que tem as musiquinhas para você decorar a fórmula de física? Então, existem algumas musiquinhas que cantam os livros da Bíblia, e eu vou deixar elas aqui na descrição, porque eu não posso colocar no vídeo, porque senão, né, eu perco a monetização, perco tudo, da reivindicação, uma dor de cabeça. Eu vou colocar aqui na descrição, no primeiro link, 3 músicas. A primeira é da Ana Paula Valadão, se você não gosta da voz dela. Tem a segunda, que é a da Cristina Mel, e a terceira, que é dos 3 Palavrinhas, que é bem parecido com a da Ana Paula, só muda um pouquinho, assim, bem pouca coisa mesmo. Eu sugeriria pra você a da Ana Paula, porque nesses apuros, eu vou colocar agora em alguns momentos que eu esqueci durante o vídeo quais eram os livros e eu cantei na minha cabeça. O da Ana Paula é um pouco mais fácil, porque quando você tá no apuro, você começa Gênesis, Levítico, Números, Samuel, mas ela não fala primeira e segunda Crônicas, primeira e segunda Samuel, ela fala Reis, Crônicas, então pode ser que você se confunda. A da Cristina Mel, ela já fala primeira e segunda Timóteo, primeira e segunda Reis, mas ela é meio rap, então quando você vai fazer rápido, você meio que não vai conseguir. Mas aí você escolhe qual vai ser a melhor pra você, beleza? E esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, se ele foi bom pra você, não esquece de deixar o like aqui, beleza? E eu te vejo no próximo vídeo. Eu vou deixar aqui 2 recomendações de vídeos pra você assistir logo a seguir. E não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar pros seus amigos, pra eles fazerem parte da nossa família também, beleza? Beijo grande, Deus abençoe. Tchau!